A paz de Deus com todos. Hoje, irmãos, nós vamos ouvir com a graça de Deus uma parte que o Senhor trouxe dentro da nossa mente, a qual se passou na nossa infância. Porque muitas vezes na hora da prova, na hora da angústia, a nossa aflição é grande, mas depois que passa, o que ficam desses momentos são as obras que Deus fez na nossa vida, e essas obras têm que ser contadas, porque quando um ou outro estiver na mesma situação, essas obras vão aumentar a fé do coração daquele que está em aflição. Então, irmão, ouça na comunhão, entra na comunhão, desligue tudo o que você estiver fazendo e escute essas obras que Deus vai nos preparar de ouvir nesse áudio, porque aquele que estiver em aflição, aquele que estiver em angústia, através dessa obra, o Senhor pode colocar a tua alma em liberdade. Vamos ouvir com a ajuda de Deus, em nome do Senhor Jesus. E essa obra que Deus traz na nossa frente nesse áudio foi na nossa infância, a qual em um determinado momento eu passava por uma dificuldade na escola e chegando no final do ano, as notas não batiam, a soma não batia, eu estava em 3 matérias independente, faltava 3 matérias para fechar, e se eu não fechasse em pelo menos uma daquelas matérias, eu ia perder o ano. E chegou um dia que eu falando para minha mãe, a minha mãe entrou em aflição. Ela disse: você não pode perder o ano de estudo, porque vai atrasar tudo. E ela entrou em aflição, eu também fiquei em aflição. E naquele momento, irmãos, por isso que é importante você ensinar o teu filho, você ensinar a tua filha, que quando a necessidade e quando a aflição, ele tem onde bater, ele tem onde buscar. E naquele momento a minha mãe teve uma ideia, ela falou: e se eu fosse conversar com o diretor ou com um dos professores antes do conselho de classe, será que não adiantava? E eu falei: tá bom, mãe, vai então. Vai, tenta pelo menos conversar. E ela falou: tá bom, amanhã nós vamos lá conversar com o diretor então. Mas hoje nós vamos buscar a palavra e ver o que Deus vai falar com nós. E nós entramos naquela noite ali na igreja do Jardim Simos em Sorocaba. E o Senhor mandava a palavra naquela noite e falava assim: minha serva, aonde você colocar a mão, eu tiro a minha. Onde vou colocar a minha, eu opero. E naquela noite o Senhor continuava falando: não ponha a tua mão, deixe que a obra é minha, eu vou fazer uma obra. Irmãos, eu era criança na época, mas eu entendi o que o Senhor tinha falado. Saindo daquele culto, eu falei para minha mãe: mãe, você escutou o que Deus falou? Ela falou: escutei, amanhã nós não vamos em lugar nenhum e vamos esperar o Senhor fazer a obra. Irmãos, o certo é que passou alguns dias, saiu o resultado e eu fui aprovado naquelas matérias que eu precisava. Bem-aventurado é aquele que ensina o seu filho desde pequeno onde que ele tem que buscar, porque nos dias da necessidade ele vai saber buscar. Bem-aventurado é aquele que ensina a criança a clamar a Deus, porque na hora da aflição a criança vai saber buscar. E bem-aventurado é você que está escutando esse áudio e que a tua fé está aumentando e que a tua esperança está aumentando, porque onde a fé aumenta, onde a fé e a esperança aumenta, onde a virtude entra, o Senhor faz a obra. Irmãos, é isso que Deus trouxe na nossa mente. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.